Meu nome é Rodrigo Moraes, aqui da SysTeasy. Nós temos aí o sistema, o ChatEasy, né, que é um sistema de multiatendimento aí para o WhatsApp. E é esse sistema que eu vou estar falando um pouquinho dele agora, né? Aqui na nossa página do SysTeasy, ele tem aqui no caso várias informações, né? Ó, SysTeasy, temos aí alguns sistemas que nós trabalhamos, né? E o ChatEasy, aqui ó, ChatEasy apresentação. Aqui nós falamos bastante, né? Explicamos como que é o sistema, apresentamos aqui alguma promoção que nós podemos ter, né? Hoje nós estamos aí oferecendo 15 dias de teste gratuito. E aqui no caso, explicando um pouquinho a respeito dos recursos, né? Eu não vou falar desses pontos aqui que estão no site, porque no caso o vídeo vai ficar muito longo, tá? Que eu quero demonstrar mesmo neste vídeo, eu quero demonstrar lá o painel interno, né, do sistema. Então aqui você tem todas as informações a respeito do sistema, explicado de uma maneira simples, porém, no caso, se você quiser mais detalhes, você pode estar aí perguntando para nós, né? Aqui no final a gente fala um pouquinho sobre os planos, né? O plano básico, o plano premium, o plano personality, que no caso nós podemos criar de acordo com a sua necessidade, dependendo do número de WhatsApp que você precisa ter na conexão, o número de usuários que você precisa ter, os setores da sua empresa, né, que nós chamamos de fila, quer dizer, o setor comercial, financeiro, no caso administrativo, entre outros, né, outras necessidades que você possa ter, você pode estar pedindo aí, no caso, solicitando aí um orçamento para nós criarmos um plano para você, né? Aqui tem algumas perguntas que no caso você pode estar se fazendo, né? Algumas das perguntas maiores que as pessoas podem ter aí no caso, nós sempre colocamos a maior frequência de perguntas, nós colocamos aqui para que você possa, no caso, estar aí tirando suas dúvidas, né? Aqui tem o nosso botãozinho de Fale Conosco. O intuito, logicamente, é que você tire suas dúvidas, né? Através disso você já vai entrar diretamente em contato aí com o nosso WhatsApp, que nós possamos aí estar tirando todas as suas dúvidas, tá certo? Então, a partir daqui, vou voltar aqui lá no início lá na parte superior da página, né? E vou estar no caso entrando lá no caso no sistema para que você possa entender o funcionamento, né? Aqui mesmo você tem acesso ao sistema, né? Ó, aqui ó, a funçãozinha aqui, ó, acesso ao ChatEasy, ele já vai lá no caso para a área do painel, né? E eu vou estar falando a respeito disso agora, tá certo? Eu vou apagar aqui esses dados aqui e vou estar explicando, no caso, um pouquinho a respeito do painel, né? Então, aqui é onde tudo acontece, no ChatEasy, né? Aqui, no caso, é o painel onde você vai estar ali, no caso, respondendo ali aos seus clientes, você vai estar configurando o sistema, o funcionamento dele, e eu vou estar apresentando a partir de agora. Então, acessando aqui ao painel, né, você tem aí duas opções. No caso, se você já tem aí no caso o cadastro, uma conta, né? Você já vai fazer o login aqui, ou então você pode criar aí uma conta, né? Então, aí no caso, para você fazer algum teste, você se cadastra aqui, né? Como eu expliquei no início lá, nós estamos aí com 15 dias de teste, né? Para que a pessoa possa se cadastrar e fazer uso do sistema aí por 15 dias sem nenhum tipo de cobrança. E com o nosso auxílio aí, vamos dizer assim, auxílio base, né? Auxílio básico, tirando aí algumas dúvidas, né? Para poder te auxiliar. Então aqui basta fazer aqui o cadastro, que também estamos aí providenciando um vídeo, no caso como está fazendo o cadastro, como está escolhendo o plano, né? Mas não é o objetivo deste vídeo, né? Para que ele não fique tão longo. Então, vou pegar da base aqui no caso, que você já tenha aí no caso a sua conta criada, tá? Então, vou clicar aqui, ó, logo abaixo do botão do cadastrar. Então, aqui, ó, já tem uma conta Entre, né? Então, eu vou mudar aqui, vou colocar o e-mail que eu já tenho cadastrado e a senha.
e vou entrar no sistema. Vou fechar aqui essa mensagem que aparece. E aqui no caso, eu vou estar explicando, né? Primeiro ponto que aparece, né, no caso, assim que você entra no sistema, ele vai aparecer para você, no caso, os atendimentos, né? Os atendimentos, o que está sendo atendido, que aqui no caso não tem nenhum atendimento, né? Não estou atendendo ninguém neste momento, e no caso, o que estão em aguardo, né? As pessoas que estão aguardando os atendimentos. Aqui no caso, quando a pessoa mandou, o horário, até mesmo a data, quantos dias faz que essas pessoas mandaram, né? Aqui é uma conta realmente de teste, né? Então, no caso aí, não foi feito os atendimentos, até mesmo porque muitas dessas pessoas que estão entrando em contato aqui no caso, são, no caso, situações, né, de propaganda, no caso, que as pessoas ficam mandando e o sistema fica ali respondendo, né? Mas a gente usa até mesmo de exemplo, né? Como, por exemplo, aqui foi um teste que eu mesmo fiz, tá? Aqui no caso, olha aqui no caso, né? Uma pizzaria, né? Mandando uma mensagem há 4 dias e no caso, aqui a gente pode estar, no caso, vendo aqui, ó, quantos dias faz, a situação dos atendimentos, né? Eu aceito, quer dizer, eu vou começar, no caso, a atender esta pessoa ou não, né? Finalizar um atendimento, por exemplo, posso aqui finalizar ele, até mesmo sem atendê-lo, né? Aqui eu já vi aqui, ó, já fica só 3 aqui, ó, vou finalizar esses outros dois, tá? Ó, não fica ocupando espaço, por assim dizer, né? Agora um detalhe interessante que eu vou utilizar aqui neste exemplo é isso aqui, ó. Olha que interessante. É, eu posso não querer atender diretamente essa pessoa, mas eu quero ter uma ideia do teor, do conteúdo, o que, que ela está desejando, né? Tá vendo essa função aqui, o olhinho? Se você viu lá na nossa página, no nosso site, lá no SysTeasy, né? Lá falando sobre o ChatEasy, que é um dos sistemas que nós temos, que é esse que eu estou apresentando agora, tem aquela função espiar, né? Espiar seria isto, ó. Esse olhinho aqui, que eu tenho como tá vendo o conteúdo da conversa, no caso, sem a pessoa, por assim dizer, saber, né? Aqui, ó, tá os tiquezinhos aqui, ó, de atendimento, por quê? Porque no caso foram atendimentos anteriores. Mas esta mensagem que a pessoa mandou aqui, ó, por exemplo, este boa noite que a pessoa mandou, no caso, eu estou vendo sem tá aparecendo aquela notificação de atendimento mesmo, tá? Então aqui, ó, vou fechar, que aqui no caso não é o atendimento literal, por assim dizer, é o atendimento realmente ocorrendo. Para o atendimento ocorrer, eu tenho que clicar aqui em aceitar, que não vou fazer isso no momento, que não é o intuito disso. Por exemplo, você como um administrador do sistema, né, você tem como ver tudo o que está acontecendo no seu sistema, tá certo? Todos os atendimentos que foram feitos, como que eles foram feitos, qual o teor das mensagens, tá? Então você entra aqui em resolvidos, ó. Aqui está todos, lembra aqueles atendimentos que eu encerrei? Olha eles aqui, tá? Olha eles aqui. Aqui você pode ver que aparece o olhinho, tá? Que você tem como ver o que aconteceu durante aquela conversa, tá? Ah, não, olha, aqui no caso, o que aconteceu? A pessoa entrou em contato e ela tentou enviar uma mensagem de voz e mensagem de voz pelo sistema, se você configurou para não aceitar mensagem de voz, ele vai dar essa mensagem para a pessoa, tá? Que no caso não aceito mensagem de voz, tem que mandar somente mensagem de texto. Então aqui tem como você ver todas as mensagens, tá? E como elas foram resolvidas, tá? Não precisa necessariamente clicar no olhinho, porque já foram, no caso, atendimentos que já foram finalizados, tá? Aqui o que aconteceu durante cada um dos atendimentos, você tem como ver. O registro, né, no caso deste atendimento, fica todo aqui para você, tá? E, por exemplo, você tem até a opção de reabrir esse atendimento para dar uma resposta para a pessoa, para, no caso, resolver algum problema que foi criado, por assim dizer, né? Então,
aqui tem como você buscar atendimentos também, atendimentos, vamos supor, você pode ter muitos atendimentos, você tem como procurar eles, quem foi o usuário que atendeu, alguma tag, né, que são etiquetas que vou explicar mais adiante, que você pode ali no caso colocar, por exemplo, clientes novos, né, eu posso colocar ali uma distinção, então eu salvo como clientes novos, ou então primeiro contato, segundo contato, né? Então fica muito fácil de eu estar procurando ali a pessoa, por, no caso, ter separado ela, como se fosse uma pastinha de organização que a gente usa lá no Windows, né? Ah, documentos pessoais. Então, tudo que é documento pessoal naquela pastinha. Então, eu posso fazer a mesma coisa aqui no sistema, né? Falando aí a grosso modo. Então, aqui eu já falei um pouquinho sobre esse painel inicial, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre, no caso, o painel aqui, ó. O primeiro ponto aqui do painel, eu tenho noção de tudo que está acontecendo, tá? Quantas pessoas estão em conversa, né? Quantas pessoas estão aguardando, quantos atendimentos já foram finalizados, contatos que entraram, as pessoas que entraram em contato, quanto tempo de conversa geralmente está acontecendo, quanto tempo de espera meus clientes estão, no caso, tendo que esperar até ser atendido, que isso é muito importante para você estar gerenciando o seu negócio, né? E aqui, no caso, são dados gráficos, né? Total de conversa por usuário, quem está atendendo mais, quem não está atendendo. Então, aí você tem como controlar a sua equipe, né? Tá vendo aí essas pessoas estão realmente ali atendendo os clientes. É como eu falei aqui também no início, né? O tempo que está levando para atender, né? Por exemplo, a Karina até agora não teve nem atendeu ninguém, só o administrativo que atendeu, né? O administrador. Então aqui tem como você controlar e ver muitos detalhes aqui nessa parte interna, né? Eu não vou tentar não me delongar muito, porque é bastante recurso. É viável que você tire realmente um tempo aí para que você entenda o sistema, porque esse sistema com certeza ele pode ajudar muito você, tá? Aí o seu atendimento, a sua empresa. E lembrando que eu fiz aí um vídeo pela visão no caso do cliente. Eu fiz o vídeo lá como o cliente, o que o cliente vai estar recebendo nas mensagens, como que são essas mensagens que ele pode estar recebendo, e agora estou apresentando aqui o sistema por dentro, por assim dizer, né? Aqui é a página inicial, que eu já passei por ela, né, que são os atendimentos que estão ocorrendo. Aqui é o painel, no caso, que eu já acabei de explicar. O Kanban. O Kanban, no caso, vai aparecendo todos os atendimentos feitos, tá? Vai aparecendo aqui. Então, eu fiz apenas um atendimento, o ticket que está determinado para esse atendimento é este aqui, e eu posso verificar, no caso, esse ticket, né, que volta lá no atendimento, mas o atendimento já identificado aqui no painel Kanban, né? Respostas rápidas. O que seriam essas respostas rápidas? Eu posso adicionar aqui palavras, né? No caso, sempre tem que responder a mesma coisa para os clientes. Então, eu posso estar determinando aqui, no caso, as palavras, tá? Aqui, agendamento de tarefas. Por exemplo, aqui no caso, é cada usuário, tá? Que tarefa que ele tem para fazer, tanto no ChatEasy como externo. Quais as tarefas que ele tem para fazer? Ele pode adicionar aqui as tarefas dele, tá? Contatos, contatos com relação ao sistema. Você pode cadastrar, aqui no caso principalmente falando com relação ao administrador, tá? Essa questão de tarefas aparece, respostas rápidas podem aparecer para o usuário se você desejar. Agora os contatos aqui, você como administrador aí que vai estar adicionando, né? Você pode estar cadastrando manualmente, no caso, contatos para que você possa mandar, agendar mensagens, que eu já vou estar falando a respeito dessa questão de agendamento, como no caso você pode estar exportando, né? Ah, eu tenho aí uma lista aí, pessoas que entraram em contato, eu quero usar essa lista para que eu possa mandar mensagens depois de divulgação, coisas nesse nível, né? Eu posso estar exportando essas mensagens. Não vou explicar detalhadamente, porque, como eu disse, vai ficar muito longo o vídeo. Então,
aqui agendamentos, aqui eu posso agendar mensagens, tá? Eu falei com o cliente hoje, mas eu quero agora mandar uma mensagem para ele daqui 3, 4 dias para ver se ele pensou em alguma proposta, alguma coisa. Então, para que eu não precise ficar lembrando de quando mandar aquela mensagem, eu posso agendar, tá? Uma função muito interessante aí para os consultórios médicos, né? Por exemplo, a pessoa, no caso, vai lá no consultório e ela, no caso, marca, no caso, um retorno, né? Qual que é o costume para que a pessoa não se esqueça, para que o médico não perca ali o tempo dele, né? Que é muito importante. É importante estar verificando, né? Relembrando aquele paciente para que ele possa, no caso, lembrar daquela consulta, né? Estar relembrando ele, se ele vai vir ou não no retorno, por exemplo, né? O que eu posso fazer? Eu posso estar agendando, no caso, fazendo o agendamento do retorno, fazendo o agendamento de mensagem que automaticamente, naquela data e horário que eu especificar, né, aqui ó, eu posso escolher a pessoa, né, através da lista de contatos, coloco aqui a mensagem e alguns detalhes que eu posso, o que eu vou estar explicando aí no vídeo próprio referente a isso, tá? E eu cadastro aqui a data, o horário para ser mandado, adiciono, pronto. Né? O sistema ele vai se encarregar de mandar a mensagem para aquela pessoa naquela data e horário que você especificar. Tags, que são, no caso, aquelas etiquetas que eu falei, né, anteriormente, vamos dizer assim, aquelas pastinhas que eu posso criar, né, no caso, como cliente novo, lembretes, coisas desse nível que eu posso salvar os atendimentos nessas pastinhas, né? Aqui não tem nenhuma criada. Mas lembrando que cada um desses pontos aqui eu estou falando rapidamente, eles vão ter vídeos específicos, né? Explicando cada um deles para que você possa estar entendendo ponto a ponto do que se trata, tá? Chat interno. Por exemplo, você quer conversar com a sua equipe, tá? Com os outros atendentes. Então, através aqui mesmo do sistema, você pode mandar uma mensagem para eles, né? Ah, eu quero mandar uma mensagem. Lembre-se do cliente X, um exemplo, né? Aqui eu vou escolher para quem eu quero mandar. Aqui só tem uma pessoa, além do administrador, que sou eu, tem uma pessoa só cadastrada. Então, eu vou mandar, por exemplo, para a Karina. Se tivesse outros, eu poderia ir adicionando os usuários que eu queria mandar. E aqui eu salvo e eu inicio ali um chat com aquela pessoa, né, para iniciar ali uma conversa com ela. Como eu disse, vou ter um vídeo específico sobre isso. Ajuda. Aqui no caso são vídeos ou então informações que nós aqui da nossa equipe do Chat Easy vamos estar criando e colocando aqui para você, tá? Embora nós procuramos fazer o quê? Criar vídeos e deixar lá na nossa EAD, né? Nossa plataforma ali de ensino à distância, no caso aí de desenvolvimento, para que os nossos clientes possam estar ali vendo os vídeos, os treinamentos, até mesmo os seus colaboradores, né? Os seus funcionários da sua equipe, aí possa estar vendo como funciona. Logicamente que vídeos adequados para cada setor, né? Que você determinar. Tá, o ajuda. Agora a parte administrativa, tá? Essa parte administrativa, principalmente aqui, ela vai aparecer somente para o administrador. Para as outras pessoas, não vai aparecer essa parte administrativa e algumas coisas dessa parte superior aqui. O que envolve, no caso, o que é importante para que aquela pessoa faça o atendimento dela. Não é necessidade de ela ter conhecimento ou então poder mexer em todo o sistema, né? Que no caso é uma parte que compete aí você, né, o proprietário, o administrador aí da empresa. O que seriam as conexões? As conexões seriam os números de WhatsApp que estão conectados ao sistema ChatEasy, tá? Aqui, por exemplo, tem esse número aqui cadastrado. Vou entrar aqui, por exemplo, aqui, ó. Esse lapisinho aqui significa alterar. E aqui está todo o cadastro das mensagens. Se você viu lá, no caso, o vídeo, como que o seu cliente vê o atendimento, que eu fiz já o vídeo aí,
aqui no caso, que é onde é cadastrado tudo, tá? A mensagem de saudação, a mensagem de conclusão de atendimento, mensagem de fora do expediente, tá? A avaliação, se você determina que o cliente possa avaliar o atendimento da sua equipe, você pode colocar uma mensagem aqui. Os setores, né, nós chamamos aqui de fila. Token é algumas coisas específicas, né, de integração que nós não utilizamos, e prompt também não, tá? Então aqui no caso, as filas são os setores da sua empresa. Aqui no caso, nesse exemplo, eu tenho 4 setores, tá? Que é o setor comercial, financeiro, suporte e, no caso, a opção de a pessoa ver o endereço aí da sua empresa, né? Redirecionamentos de fila. Como que eu posso fazer isso? No caso, a pessoa ela pode entrar em contato, por exemplo, no nosso endereço. E depois de um tempo, ela ser direcionada para o menu inicial, ou então para o setor comercial. Você que determina aí como que pode ser feita essa transferência de setor, tá? Aqui no caso, encerrar chats abertos. Por exemplo, a pessoa ela entrou em contato, começou ali o contato com você, ou com algum membro da sua equipe, e ela não dá prosseguimento ali no caso do contato, né? Então você pode determinar quanto tempo que pode ficar esperando e no caso você pode determinar aqui no caso uma mensagem para uma finalização de atendimento. Isso daí eu demonstrei lá no vídeo, tá? De quando o cliente entra em contato aí com a sua empresa. Aqui, se eu fizer alguma mudança, eu dou um salvar, não fiz nenhuma, então vou clicar aqui fora. Então aqui expliquei um pouquinho sobre, no caso, as conexões. Lista de arquivos, tá? Lista de arquivos por exemplo, algum documento que você quer mandar em anexo à mensagem, tá? Então primeiro você tem que adicionar esse documento, um PDF, por exemplo, ou uma imagem. Não é tantos documentos que é possível mandar através, tá, das mensagens, mas no caso você tem que colocar aqui, falando mais especificamente das mensagens agendadas, tá? Eu vou mandar uma mensagem, fiz o agendamento de uma mensagem, preciso mandar um documento, então eu tenho que anexar, colocar esse documento aqui primeiro, tá? Adicionar esse documento. Filas e chatbot, que na verdade seria o quê? Aqui seriam os setores, tá? Aqui é onde fica cadastrado todos os setores. Então, o cadastro eu adiciono aqui no caso do setor, tá? Dependendo do seu plano, é o limite que você vai ter aqui no caso de setores para a sua empresa, tá? Do plano que você escolhe aí com a gente. Aqui no caso, eu não vou estar demonstrando o cadastro, tá? O cadastro vou estar demonstrando vídeo por vídeo, bem separado, bem explicado detalhadamente. Mas aqui no caso, uma visão geral. É aqui que fica o cadastro de cada uma das filas, dos setores, tá? Filas e setor é a mesma coisa, tá? E aqui no caso, eu determino o nome, uma cor, né? Se desejar. E aqui no caso, a fila, que seria o melhor, a ordem, né? Que vai aparecer. Por exemplo, quando o cliente entrar em contato, ele vai receber primeiro ali falando a respeito do comercial. Então, coloca o número 1, segundo, tal, terceiro e assim por diante. E a mensagem, no caso, que o seu cliente, né, a pessoa que está entrando em contato com você, ela vai receber. Né? Você pode colocar esta mensagem, lembrando que tudo é personalizado da maneira que você desejar. Você pode colocar emojis da maneira que você desejar, tá? E nós reforçamos grandemente que coloque esta função, ou melhor, esta frasezinha aqui, né? Para que a pessoa saiba que, tipo assim, ela entrou em contato com você para falar em determinado setor, mas ela percebeu que no caso não é naquele setor que ela precisa falar, é em outro, então coloca essa frasezinha que ela digitando no caso o jogo da velha, aí ela vai voltar lá no menu inicial, tá? Não fiz nenhuma mudança também. Vou clicar aqui fora. E aqui são os outros setores, né? Financeiro, suporte, o endereço, tá? Que o financeiro, o suporte eu não vou falar, porque basicamente é a mesma coisa do cadastro, tá certo? Mas aqui o endereço é interessante, porque também, não só no endereço como nos outros, é possível você colocar links, tá? Aqui no caso do endereço, muitas pessoas entram em contato somente para perguntar o endereço, tá?
Então aí você vai economizar muito do seu tempo se você colocar aí, no caso, uma das opções ali no menu com relação ao endereço. A pessoa entra em contato, ali ela clica no número correspondente, né? E no caso ela vai estar vendo ali o seu endereço e vai estar aparecendo até um link, se você desejar, do Google Maps. Ou seja, a pessoa entra em contato, ela clica no link, ela vai ser direcionada ao Google Maps e lá mesmo ela pode localizar aonde fica a sua empresa e também ali mesmo ela pode iniciar, no caso, o GPS, né, do Google Maps, que vai levar da localização de onde ela está até a sua empresa, tá certo? Então é uma função aí que, puxa vida, economiza muito tempo, ajuda muito, se tratando aí de diversos tipos de empresa e aí principalmente aí relacionado a consultórios médicos, né, que muitas vezes precisa aí, o paciente muitas vezes entra muito em contato somente para saber o endereço, né? Então, aqui eu falei um pouquinho sobre os setores, né, as filas. Aqui o cadastro de usuários, é aqui que você pode estar cadastrando, né, somente o administrador que pode estar fazendo isso, cadastrando novas pessoas para utilizar. Um detalhe muito importante é isso aqui, ó. Eu não vou demonstrar o cadastro, tá? Como eu já falei, vai ter vídeo específico sobre o cadastro. Ah, mas aqui no caso, o que você pode determinar? O que essa pessoa vai ter, vai poder acessar, né? Ela é do setor, só do setor comercial? Então, vou colocar ela só no setor comercial. Não tem o porquê eu colocar para ela atender pessoas do financeiro, do suporte, ou então essa fila aqui do nosso endereço, por exemplo. Se ela é do comercial, então eu vou colocar ela apenas para atender pessoas do comercial, né? Agora, se ela atende outros setores também, eu vou determinar aqui os setores que ela atende, tá? Então, aqui você pode determinar como que pode ser atendimento, tá? E como eu falei, o cadastro em específico, tem um vídeo específico falando a respeito do cadastro, tá certo? Aqui é só para você entender. Aqui no caso, o financeiro são algumas mensagens com relação a nós, aqui da nossa empresa, para com você, que no caso, por exemplo, o vencimento de uma mensalidade, embora vai aparecer também aqui em cima, tá? O vencimento com relação a quando vai estar vencendo essa sua fatura. Então, um lembrete sempre vai aparecer aqui em cima de até quando que está pago o sistema, por assim dizer, né? Aqui, configurações. Aqui nas configurações, eu posso colocar que as pessoas possam avaliar os atendimentos, né, da minha equipe, gerenciamento de expediente. Lembra aquela mensagem que eu falei lá, no caso, que é mandado para a pessoa, se ela manda uma mensagem fora do expediente? É aqui que eu posso escolher, né, se eu quero que essa função esteja habilitada ou não, né, para fila. Só que aí, no caso, para fila seria o quê? O setor. Tem empresas que cada setor tem um horário diferente. Então, eu posso determinar, no caso, o expediente para que apareça a mensagem para a pessoa de acordo com, no caso, o setor, né? Ou fila, né? Ou a empresa. Então, aqui no caso, olha, eu vou direto daqui para cá. Aqui eu coloco os horários de atendimento da minha empresa, tá certo? Segunda, horário de tal hora a tal hora. É terça, quarta, quinta, sábado, domingo, não tem nada, quer dizer que não tem o expediente neste dia, tá? Então, a pessoa entrou em contato fora desses horários determinados aqui, no caso, vai uma mensagem automática para ela dizendo que está fora de expediente, tá certo? Vou voltar aqui em opções. Aqui no caso, mensagem de grupo, no caso, acaba o sistema recebendo, tá? Mensagem de grupo, então, não entre em grupos utilizando o contato, no caso aí, que você está cadastrado no sistema de automação, não entre em grupos. Por quê? Porque se você entrar em grupos, a cada mensagem no grupo vai, no caso, tá mandando aquele menu de opções lá no grupo, né? Então, não cadastre grupos, no caso, não entre em grupos utilizando o seu contato WhatsApp que você tem cadastrado aqui no Chat Easy, tá? Aceitar chamada, coloca sempre não, tá? Porque é mais fácil, porque não tem como você fazer atendimento, no caso,
Na maior parte das vezes você não tem como tá ali com aquele um microfone ou com um fone apropriado para que os seus atendentes aceitem, no caso, a chamada através do sistema Chatise, né? A não ser que você queira e que você faça esse preparo. É o tipo de chatbot. Recomendemos sempre deixar como texto mesmo mensagem de saudação ao aceitar ticket, né? Por exemplo, o meu atendente, ele não quer ficar ali digitando, até recomendamos, embora está desabilitado aqui, mas recomendamos colocar que sim, né? Deixar habilitado. Então, por exemplo, quando a pessoa aceita, um exemplo, uma pessoa entrou em contato para falar com o comercial e uma pessoa da minha equipe do comercial, ela vai iniciar o atendimento. Ao ela aceitar o atendimento, automaticamente o sistema pode mandar uma mensagem para o cliente. Olá, eu me chamo fulano e vou dar prosseguimento no seu atendimento. Né? Olha, puxa, ele deve economizar um tempão, né? E automaticamente, ao aceitar, vai mandar essa mensagem para o cliente vai escrever. Quando ele retornar com a dúvida dele, aí sim que o atendente, no caso, ele vai dar prosseguimento no atendimento, né? Economiza muito tempo aí da sua equipe. Enviar mensagem de transferência de fila, por exemplo, a pessoa mandou mensagem que quer falar, no caso, com o setor comercial, mas na verdade, quem resolve o problema dessa pessoa não é o comercial, é, por exemplo, o financeiro ou o suporte. Então, o seu atendente do setor comercial, por exemplo, ele vai ter que transferir. Tá? Então eu posso habilitar aqui para que, no caso, seja mandada uma mensagem para aquela pessoa. Aqui no caso, mensagem de saudação quando houver somente uma fila. Muito difícil isso acontecer, tá certo? Mas, por exemplo, eu quero ter, no caso, mandar somente a mensagem de saudação sem filas para os clientes, sem os setores. Então eu posso habilitar ou desabilitar aqui. Lembrando que todos esses cadastros eu vou ter vídeos específicos explicando. Aqui são partes de integrações que nós não utilizamos, tá? Até o momento, tá? Seriam integrações com o chatbot, com, no caso, o typebot, que seriam outras integrações pagas, tá? Então nós não utilizamos, não oferecemos esse serviço por enquanto, tá certo? Então, aqui no caso é uma explicação geral de todo o sistema como funciona, tá certo? O painel, voltando aqui ao painel e tudo mais, que também você vai tendo como, no caso, se interar, você vai entendendo cada função à medida que você for utilizando, tá certo? Então, fico por aqui com essa explicação geral e para dúvidas específicas ou para como fazer para usar, no caso, o Kanban, ou então como fazer para fazer um cadastro de agendamento, nós teremos vídeos específicos, né? Estamos aí gravando esses vídeos, talvez quando você esteja assistindo, no caso, esta apresentação, nós possamos já ter os vídeos, né, gravados para poder te ajudar, tá certo? Então é isso aí. Então eu agradeço muito aí a sua atenção, agradeço aí o seu tempo e qualquer dúvida é só estar entrando em contato conosco, a nossa equipe, tá? No nosso WhatsApp. Para falar com a gente no WhatsApp, nós não temos ainda uma função. Nós vamos colocar aqui uma função de suporte diretamente aqui, tá? No painel. Mas para estar falando conosco é só ir lá no nosso site, né, do Sistease, sistease.com.br, e você pode estar entrando em contato conosco aqui, ó, através desse botãozinho Fale Conosco aqui, tá certo? Então é isso aí. Agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a sua paciência e qualquer dúvida é só estar entrando em contato com a gente. Muito obrigado.